Quando uma criança ou um adolescente começa a ter dificuldades na escola, o sofrimento é duplo. Primeiro, claro, o aluno sente. Depois, os pais que ficam apreensivos, querendo saber por que seus filhos estão tirando notas baixas. Só que o mau desempenho no colégio pode ter vários motivos, entre eles até a saúde. Problemas de visão e de audição prejudicam o rendimento da criança e devem ser identificados o mais rapidamente possível. Mas como fazer isso? Quem ajuda a responder essa questão é a Andréia Ramal, nossa comentarista de educação. Oi, Andréia, bom dia. Bom dia. Uma deficiência de audição, a criança que não escuta direito na aula, que não enxerga direito o quadro negro. Claro, isso não tem jeito, vai se refletir nas notas, né? Vai se refletir. Isso acontece mais do que as pessoas podem pensar. Tem uma estatística do Conselho Brasileiro de Oftalmologia que diz que já na pré-escola, quase 10% das crianças já sofrem de algum problema de visão, por exemplo. Só que a criança não sabe que ela tem esse problema, então ela só sabe que ela olha para o quadro negro, não enxerga muito bem, acaba se dispersando, ou se é um problema de audição. O professor está explicando alguma matéria, ela também não entendeu direito, acaba prestando atenção em outra coisa. E aí o que acontece? Ela aprende menos do que poderia, acaba tendo notas mais baixas. E o pior é que esse problema, se não for diagnosticado, acaba durando muitos anos sem ninguém perceber. Por isso que é importante fazer o exame de audição, por exemplo, já bem pequenininho, nos primeiros 6 meses de vida e principalmente quando entra em idade escolar, né? É verdade. Agora, os professores são aliados poderosos para isso, porque é na sala de aula que a pessoa fica mais exposta a situações de aprendizagem onde ela vai necessariamente ter que usar muito a visão, vai ter que usar a audição. Então, o professor pode reparar, tem alguns sinais. Por exemplo, no caso da visão, se a criança, na hora de você chamar para o quadro negro, ela fica com o caderno ou o papel muito próximo da vista ou muito longe também, ou às vezes a criança fica dispersiva demais, aí pode ser algum sinal de que algo não vai bem. E esse ano, as secretarias municipais de educação e de saúde fizeram uma parceria exatamente para dar assistência aos alunos de mais de 300 escolas aqui do Rio. 11 unidades móveis percorrem os colégios oferecendo exames auditivos, oftalmológicos, né, de visão, e também nos dentes. A repórter Ana Paula Santos foi a uma dessas instituições para ver como é que funciona o programa. Vamos ver na reportagem. Até pouco tempo atrás, Maicon não conseguia copiar a lição nem entender o que estava escrito no quadro. Todos os dias seguintes de aula, eu pedi à tia para me mudar de lugar para me enxergar o quadro direito. Resultado, as notas despencaram. Além disso, ele não se sentia muito bem quando tinha que forçar a vista para estudar. Eu ficava com dor de cabeça, agora eu não estou mais. Ficava com dor de vista, falava com a tia. Foi a professora a primeira a perceber que Maicon poderia ter problemas de visão. Eles mesmos se manifestam, dizem, estou com dor de cabeça, tia, não estou enxergando o quadro direito. Aí a gente primeiro tenta ver se é a claridade. A gente vai tentando ver se de repente não é uma questão física da sala de aula. Quando isso não é e persiste, 100% é alguma questão visual. Agora que Maicon usa os óculos regularmente, o desempenho aumentou. Desde o começo do ano, os alunos desta escola do município do Rio fazem parte do programa de saúde escolar. A equipe conta com profissionais de saúde que avaliam todos os estudantes com vários testes, como os de visão e audição. Exames que fazem toda a diferença, não somente no rendimento escolar, como também no desenvolvimento das crianças. A triagem auditiva na escola, a importância dela é detectar alguma alteração auditiva que a criança esteja apresentando e não esteja sendo detectada, assim, percebida pelos pais e pelos professores. As crianças têm algumas perdas leves, moderadas, que muitas vezes passam desapercebidas. Se a criança apresentar alguma dificuldade na triagem, é encaminhada para este ônibus, que foi todo adaptado com equipamentos para fazer exames de vista. Se o estudante precisar corrigir a visão com o uso de óculos, por exemplo, resolve a questão aqui mesmo. Os óculos são doados pela prefeitura. Agora, se o aluno tiver algum outro tipo de problema, recebe encaminhamento para o tratamento na rede pública.
Os oftalmologistas examinam uma criança por vez e elas podem escolher até a armação dos óculos. Muitos pais tinham essa carência mesmo de saber aonde levar a criança ou não tinham condições mesmo de resolver esses problemas. Então, com esses encaminhamentos e com essa grande parceria, saúde e educação, a gente tem conseguido realmente ótimos resultados. Samantha sabe muito bem o que essa mudança significa no rendimento escolar. Antes eu via tudo pequeno, um pouquinho embaraçado, agora não. Agora a letra já tá maior, já tá direito para ver. E as notas mudaram? Mudaram. Para melhor? Para melhor. Antes eu tirava 6, 7, agora eu tô tirando 9, 10, 8. Que beleza. Isso mexe com a autoestima da criança, né? Tava até vendo o óculos que é doado pela prefeitura, uma armação super bonita, super charmosa, que é importante também, né? Porque a criança, às vezes, põe aquele óculos e se sente feia, não quer usar, deixa o óculos na mochila em vez de usar em sala de aula. É verdade. Agora, é importante que os pais fiquem atentos a isso em casa. Quando a gente fala de acompanhar a vida escolar dos filhos, não tem a ver só com acompanhar deveres e estudo, é também o comportamento. Como é que a criança está reagindo, se ficou muito dispersiva na hora de estudar, se está apresentando alguns sinais de que não entendeu direito o que se falou, a pronúncia está meio estranha porque não está ouvindo bem. Então, esses são sinais para a pessoa olhar e depois fazer logo um diagnóstico. E não precisa se sentir culpado. Por exemplo, a gente viu na reportagem que foi a professora que percebeu a dificuldade de enxergar, né? E se o pai não percebe, o importante é tomar providência em seguida desse tomar diagnóstico. Tomar providência, né? E também ouvir o que a escola está dizendo. Tem alguns pais que, quando a escola procura e diz que está percebendo esse problema, primeiro se fecham, falam que é uma crítica para o seu filho. Não é. Se o professor está falando, é porque ele percebeu alguma coisa, tem que ouvir. E aquela importância do diálogo entre escola e família, que é o que realmente leva a uma educação de qualidade.